se inicia como por la presencia de una ponente de extraordinaria calidad, como es Bruna Melo de Senco, de quien me voy a permitir dar lectura de una breve semblanza. Bruna Melo de Senco es gestora de proyectos sociales, periodista y escritora, y es una apasionada por crear y contar buenas historias. Ella estudió en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, desde donde ella nos está impartiendo esta plática. Ella está preparada en términos de contenidos transdisciplinarios entre ciencias biológicas, sociales y comunicativas digitales, con el fin de capacitar a profesionales para formar y articular redes sociales, digitales, para implementar proyectos y prácticas sostenibles, económicamente viables y de bajo impacto ambiental. Las áreas de actividad para quienes se han formado en este curso incluyen los sectores empresariales, públicos, sociedad, en su conjunto, ONGs y el tercer sector en general. Bruna Melo es periodista con más de 10 años de experiencia en comunicación y gestión de proyectos sociales con diferentes causas. Las experiencias incluyen planificación y estrategia, gestión de contratos y presupuestos, relación con socios, ONG, empresas y gobierno y proveedores, programa de voluntariado, seguimiento de indicadores, comunicación interna y externa, incluyendo redes sociales. Es autora de la novela Uma Brasileira no País, Dos Canguros, y tiene crónica y cuentos publicados en concursos y antologías. Ella es coordinadora de proyectos de empleabilidad en la Fundación Wadhwani. Ha coordinado el programa de empleabilidad Wadhwani Opportunity. Tiene relación con socios educativos públicos, privados y ONG, creación y fortalecimiento de asociaciones, desarrollo de una estrategia para el compromiso, creación de contenidos para el desarrollo de habilidades blandas, contacto directo con el público atendido, impartición de conferencias y talleres, apoyo fundamentalmente a la comunicación. Sin más, quisiera ceder el uso de la palabra a Bruna Melo de Senco, no sin antes invitarlos a que participen, hagan comentarios, preguntas al término de la misma, y si nuestra ponente el día de hoy nos lo permite, podíamos interactuar un poco más con ella. Adelante, Bruna, por favor. Muchísimas gracias, profesor Moisés, por la introducción, por la muy bella presentación. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Pronto. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estarem acá. Como me gusta saber com quem estou falando, antes de começar, por favor, escrevam no chat quantos anos tienes ou o que estudiam. Será melhor para conversarmos, para falarmos depois. Complementando a apresentação do professor Moisés, meu nome é Bruna Stenso, Bruna Melo de Stenso, sou brasileira, e daí o acento. Sou licenciada em Comunicação, Periodismo e trabalho na Fundação Wadhwani como facilitadora de grupos e coordenadora de projetos na área de empregabilidade, em la iniciativa Wadhwani Opportunity. E hoje vamos a falar da comunicação no lugar de trabalho. E a primeira questão, a primeira pergunta que eu imagino que tienes alguma ideia ou não estariam acá, é por que molestar-se com a comunicação? La gente se comunica todo el tiempo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, nacimos comunicándonos. De hecho, si lo piensas bien, lo hacemos incluso antes de nacer. Estamos comunicando todo el tiempo. Pero siempre es posible mejorar. La respuesta es porque no es solo porque sabemos hacer algo que los hacemos bien y que no podemos mejorar. Como se pode ver na foto, podemos aprender todo, incluso aprender a respirar. Quantos sabem respirar? Então, antes de começar, vamos todos a respirar bem fundo.
E agora começamos. Antes de falar da comunicação sobre o ambiente laboral, como mejorarla, quero desafiar-te. A comunicação não é comunicação. ¿Por qué deberíamos importarnos con la comunicación en el trabajo? Si quieres, puedes me decir en el chat, quien quieras, y vamos a hablar sobre esto después. Enquanto esto, voy a mostrar una investigación de The Economist, Le Magazine, titulada Las barreras de la comunicación en el lugar de trabajo moderno, que atestigua que as falhas de comunicação causam problemas para a produtividade e a saúde dos empregados. A encuesta se realizou a 403 executivos dos Estados Unidos, divididos por el tamanho das empresas em que elas trabalham. De acordo com estes resultados, 44% dos encuestados informa que a falta de comunicação provocou retrasos ou falhas na finalização de los projetos. Está dizendo que as pessoas que querem entrar na sala, pronto, admitindo. Enquanto ao impacto direto no negócio, 18% dizem que as falhas levaram à redução das vendas. Os problemas de comunicação também contribuíram ao estresse, para 52%, e ao desânimo, para 31%. E quais são as causas dos problemas de comunicação? Comunicação significa transmitir um mensagem, sempre que a outra pessoa lo reciba. Se não lo reciba, não há comunicação. Essas são as diferenças entre falar e comunicar. Por exemplo, se eu começo a falar agora em português com vocês, a maioria não vai entender o que eu estou dizendo. Significa que eu estou falando, mas não estou me comunicando. Traduzindo, por exemplo, se eu começo a falar em português, a grande maioria de vocês não vai a compreender o que estou dizendo. Não significa que eu estava falando, mas não estava me comunicando. A comunicação não é só oral. A comunicação pode ser verbal, mas também visual, olfativa. Nos comunicamos todo o tempo. Nos demos conta disso ou não? Por exemplo, agora mesmo, eu estou enviando uma mensagem simplesmente por meu tono de voz, por minha velocidade ao falar e por minha forma de me vestir. E que implica uma boa comunicação? Uma outra encuesta, esta da Universidade de Califórnia, revelou que o processo de comunicação não se dá só através das palavras, como eu digo. De hecho, a comunicação oral representa só 7% da composição comunicativa do ser humano. 55% da mensagem se transmite por sinais não verbais, como gestos, imagens personais, expressões faciais, o tono de voz, etc. 38% restante queda a discrição do teu tono de voz, que pode cambiar muito o contexto da mensagem a transmitir. Por exemplo, se estou falando assim, é diferente se estava falando assim, toda nervosa e estressada. Assim. Então, a comunicação é algo que se tem muito além da comunicação oral. Como podemos melhorar? Nadie hace mala comunicação porque quer, nós sabemos disso. Mas os resultados implicam em diferentes contextos. Por exemplo, quando escreves um e-mail com maior rapidez e a outra pessoa pensa que está sendo estúpido sem educação, porque não ha parado para dizer buenos dias, saludo, ou escreves muito grosso, muito curto no e-mail. Ou quando, por um erro, coloca todas as letras em caps lock e sembra como se estivesse gritando com outra pessoa. Então, aqui vão algumas ideias de como podemos melhorar esta comunicação. Comunicação não verbal. Existe uma diferença entre dizer estou emocionada e muito triste por terminar contigo,
Oi, eu estou muito triste de terminar contigo. Oh, em diferente contexto, quando vais pedir demissão. Sim, eu estou triste por deixar esta empresa que tanto gosto. Oh, eu estou triste por deixar esta empresa que me gusta tanto. Porque não estás triste, não estás triste, pero não estás conseguindo nem mesmo mentir que estás triste. Quando estás falando com uma pessoa e não estás prestando atenção, quando a pessoa que está falando com vocês está como assim, no celular, no telefone. Estas são comunicações não verbais. Quando dizes uma coisa e mostra outra, impacta na confiança, na transparência e pode causar um dano aún maior do que se não tivesse dito. Para isso, o segredo é prestar atenção a si mesmo e vocês. O autoconhecimento é o primeiro passo para uma boa comunicação. Agora, se estou falando por la câmera, tentando a mirar a câmera, inclusive por experiência, eu presto atenção, se eu tento mirar a câmera todo o tempo, tento deixar minha voz firme, sempre sorrindo quando devo sorrir, ou sendo séria quando devo ser séria. Esto é por experiência, porque sou acostumada a trabalhar com a câmera. Porém, há pessoas que riem quando estão nervosas. Uma vez que se identifica se vocês é uma dessas pessoas que riem quando estão nervosas, é mais fácil de controlar-te. Porque se foi teu chefe, se tu chefe te dá comentários negativos, ele não gostará de te vir rir quando ele está dando feedback negativo. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo que mostra um pouquinho mais das expressões faciais. É uma série televisiva estadunidense chamada Lie to Me. O nosso rosto habla por todo o tempo, é importante ter atenção. Se vou mostrar. Pronto, agora é ok. E agora, então, vamos falar de outra solução, que é educação e empatia. Eu sei que parece uma tonteria, uma obviedade, mas é importante que pensemos que não todo mundo recebe a informação da mesma maneira. Para algumas pessoas, e conozco a várias, pedir por favor, dizer graças todo o tempo é uma perda de tempo. Pero isso faz toda a diferença em um ambiente de trabalho. Usar as palavras mágicas em tono de voz adequado marca a diferença entre que tu colega responda ou não a petição, ou a uma petição, ou quando lo hará ou quando lo hará, isto é com que qualidade. Necessitamos recordar que no trabalho ou não, na vida personal, estamos tratando com seres humanos e por isso nos relacionamos e devemos preocupar-nos uns por outros. Não é que lo que dices, sino lo que el otro escucha. E para isto,
te dejo a punta de vários livros sobre comunicação não violenta, em que nós trabalhamos menos com señalamentos, como eres um irresponsável e por isto perdi al cliente, e mais como não sei se hubo algum problema, pero entregaste o informe tarde, assim que me senti impotente na reunião com o cliente e me frustrei muito quando decidiu não renovar. ¿Hay algo que podemos hacer en el futuro para que eso no se repita? Repita. La comunicación no violenta habla de hechos y sentimientos en lugar de acusaciones. Con esto la comunicación es mejor, es más fácil. Otro, confianza y transparencia. Es importante que los compañeros se sientan seguros para hacer peticiones y decir no cuando sea necesario. Sé que há muita gente que pensa que decirlo não é difícil, pero é importante para assegurar-se que as coisas vão se cumprir, sem que nada se sobrecargue. Por exemplo, alguma vez te has perguntado o que vai acontecer se uma pessoa disse sim a todo? Seria bueno? Terminarás sobrecargando-te e não podendo entregar todo o que necessitas. Pero para isto, aqui no Madawane, no Madawane Foundation, usamos um modelo chamado COART, que em português é sopre em espanhol. Que diz? É como uma receita de bolo, não se diz bolo em espanhol, pero de torta. Como fazer uma torta. Saluda a la persona. Hola, ¿cómo estás? Declara el objetivo, presenta la historia, resume la descripción y encerrar la conversación. Y voy a mostrar un ejemplo. Porque dentro de la parte de confianza es importante trabalhar el feedback con la crítica constructiva para que todos evolucionamos juntos. Esta é a parte da transparência. Por outro lado, é importante saber escutar sem culpa no que se pode melhorar. Esta é a parte de feedback e da transparência. Agora vamos ao exemplo de sopro. Saludar a pessoa. Olá, como estás? Declarar o objetivo. Preciso que ustedes hagan esto, trabalhem no final de semana, por exemplo. Por quê? Apresentar a história. Diga por que é importante. Isto porque a pessoa que iria trabalhar este final de semana está se sentindo mal. E você é a pessoa mais capacitada para trabalhar com grande demanda. Sim, está explicando para a pessoa, é mais fácil de dizer sim. Resume a discussão, recorda o pedido. Por isto, que pensas? Posso contar com vocês? And then, encerrar a conversação, encerrar a conversa. Ah, que bueno, muchas gracias, hasta sábado. ¿Por qué esto sopre? Para recordarnos de, ok, se vamos a começar, temos que fazer o pedido e fazer o pedido não é a requestação do pedido, não é algo tão difícil, pero precisamos, é importante que contemos a história, explicamos o porquê deste pedido. E depois retomamos, porque senão podemos nos perder em la história. Na minha família alguém está mal, doente, por isso não posso trabalhar eu no final de semana. E começo a contar esta história e esqueço, não me recordo de terminar, de perguntar, ok, posso contar com vocês? Sim, por isso este sopre. Outra, agora, a precisão da mensagem. Ter certeza que as pessoas que te escutaram han compreendido o mesmo que tu pensou. Sí, a mensagem que eu passei é a mensagem que a pessoa entendeu. A pessoa que tanto a mensagem quanto o tom. Isto é importante também. Se eu estou muito confusa, muito pensando em outra coisa e não percebi o tom que falei, que não era o tom adequado. Eu vou dar um exemplo personal. Um dia, estava saindo de casa e le dije a mi esposo, vou bajar primeiro com os perros, eu tenho 2 perros, e te veo abaixo. Para mim estava claro. Salí com os perros,
orinaram e esperei. Não é nada, nada. Los 5 minutos me chama, já enojado, e me pergunta: ¿Dónde estás? Ele estava abaixo em la garagem, esperando-me para subir ao alto. Eu estava abaixo em la calle, esperando que saliera del garagem. De quem foi o erro? Eu sou Tauro. Ele é homem. Passamos mais de meia hora discutindo de quem foi o erro. E resulta que não foi culpa de nadie, ou foi culpa de todos. Eu não disse isso, ele se equivocou. Se equivocou, também é de minha responsabilidade, porque não foi claro. E como podemos melhorar isso? Para ter uma boa comunicação é necessário que haja uma confirmação do outro lado. Aquilo que eu digo, que eu disse no começo da apresentação. Se a pessoa não está compreendendo, não é comunicação. Estou só falando. Por isso, necessitas uma confirmação de que a gente lo entendió bem. Se hablas e não escuchas, não é comunicado, só hablaste. Pero para ter uma boa comunicação é necessário assegurar-se de la comunicação que se passou foi realmente entendida. E como nós temos? Comprovar se podemos fazer isso com uma pergunta. Ok. Poder te digo ao meu esposo, ok, então nos encontramos em la garagem? Não, nos encontramos em la planta baja. Perfeito. Tenho a confirmação, sabemos para onde devemos nos encontrar. Outro exemplo. En el escritório. Entonces, imprimamos 100 camisetas com esta oração em frente e a imagem em la reverso. Na minha cabeça é uma coisa, né? Do mi partner é outra. De quando olho, quando miro o desenho, digo, sim, pero a imagem é mais pequena do que me ha enviado. Ele me ha enviado desenho, uma imagem do que estava pensando e agora sabemos que estávamos pensando coisas diferentes, diversas. Outra. Búsqueda de la qualidade. É importante revisar os correios eletrônicos. Sí, todos sabem, sí, pero ¿cuántos hacen de verdade? Relerlos com calma, pensar que o mensaje está bem explicado ou não. Verificar se o texto está em caja baja, se não siembra que estamos berrando. Adaptar o discurso com quem estamos falando. Há pessoas que são poliglotas. Poliglotas são pessoas que falam para todos os públicos, adaptando sua mensagem. Se vou falar com uma pessoa que é mais séria, devo falar de uma forma, e se estou falando com minha família, devo falar com outra. A comunicação só é boa quando todos entendem. Por exemplo, as siglas só se usam quando todas nos conhecem. E se todo mundo conhece, por favor, pergunta. Este é importante também, especialmente no ambiente de trabalho, no lugar de trabalho. Podemos dizer a mesma coisa com diversas palavras, mais ou menos complexas de acordo com seu público. Devemos mudar o nosso tom e nossa fala de acordo com quem estamos falando. Essa imagem é muito característica. Tempo para escrever um e-mail e tempo para o outro compreender o e-mail. É melhor que gastemos mais tempo escrevendo um e-mail do que o outro para entender um e-mail. Agora, canal adequado. Existe só um canal? O que pensam vocês? E agora vou ver se há qualquer coisa no chat. Que bueno, estão falando comigo no chat. E Daniel, linguagem corporal ou não verbal do empregado se pode considerar informação útil para uma análise de satisfação laboral? Essa é uma boa pergunta. Podemos, pero empiricamente, sentindo, não há como uma tabela, algo que... Enquanto isso, por favor, eu quero saber que pensam vocês, se há um canal adequado para a comunicação no ambiente de trabalho. E a satisfação laboral.
não temos um método, uma matriz para dizer, ok, Bruna está com os braços cruzados todo o tempo, não estás feliz no trabalho. Não temos esta, pero especialmente para os líderes, é importante também sentir com conversa e também com uh, o tono de voz, as conversas, tudo é importante, pero não podes ter uma certeza solo baseado em linguagem corporal. Ok? Nadie vai enviar o chat, então vou a seguir. E depois podemos deixar todas as perguntas para o final. Espero que estejam compreendendo-me. Se não, por favor, diga-me que eu falo, eu hablo um pouco mais espaçado. Vamos continuar. Se há um solo canal ideal, a resposta é não, não há. Hoje temos diferentes plataformas e cada uma tem um propósito e também um problema. WhatsApp, estas estão em português, pero vou traduzir. WhatsApp, porque o sonho de todos era ser molestados las 24 horas por familiares, amigos e personal de trabalho. Isto é o WhatsApp. Esta reunião poderia haver sido um correio eletrônico. La maior distância entre duas pessoas é um mal-entendido. Isto serve para personal, para trabalho, para tudo. Después de la reunión que podría haber sido un correo electrónico, entra la reunión presencial para realizar una reunión en línea. Esta. ¿Cómo interpretas los mensajes que recibes? Esta en inglés. Por favor, envíame otro email. Yo duvido. ¿Por qué esto? Opa, acá. Hoje nós teremos e-mail, nós teremos Teams, que estamos usando agora, Slack, que é similar de Teams, WhatsApp, teléfono e a comunicação face to face, a comunicação muito próxima. E para cada contexto, vamos a usar uma forma. Por exemplo, para assuntos complexos, é melhor sacar o telefone, falar com a pessoa, decidir tudo e depois enviar um e-mail para ter certeza que a pessoa entendeu, que é fácil. Outro, quando algo não está bem, escrever um e-mail que não é bueno, vá hasta a mesa da pessoa e habla com ela. É mais fácil. Pero para outras coisas, precisamos falar muito rápido. Sim, podemos usar o Teams, WhatsApp para algumas pessoas, pero hoje mais e mais empresas não estão mais usando o WhatsApp porque a saúde mental das pessoas está em risco também. Por isso, para diferentes contextos, temos diferentes canais. E agora, vamos fechar, encerrar com esta comunicação interna e depois, por favor, perguntas são todas muito bem-vindas. Comunicação interna ou endomarketing. Se estamos falando one-on-one, uno com uno, diretamente com uma pessoa, já temos desafios. Estes são aún piores quando falamos dessa comunicação interna da empresa, quando temos que comunicar-nos com várias pessoas ao mesmo tempo. A informação se passa de uma equipe a outra, com pequenos cambios na mensagem. Se eu empiezo a dizer algo a esta sala, nesta reunião, incluso com gravações, como estamos, o mensagem será diferente quando chegue à outra sala. Quando todos esses problemas, causando todos esses problemas que dissemos no começo, como falha na entrega, prazos e tudo. Algumas ferramentas que podem ajudar com a comunicação interna. Temos
Pero la grande diferencia de comunicación one-on-one, de comunicación personal y comunicación interna es la presencia de procesos, la presencia de procesos, reuniones cortas, diarias, alienaciones semanales o mensuales, murales, correios generales, intranet, tudo es útil. Pero devemos decidir qual é o canal para cada caso e quando hacemos. Pero más importante, esto es importante, que decir cuál canal se utilizará, es necesario definir qué información se quiere pasar, cuál es el intuito, a quién, cuál es el impacto errado, cuál es la urgencia y cuáles los riesgos de no ser comunicado inmediatamente o directamente o correctamente. Esta definición, la definición clara de los procesos e a transparência em como se comunica, que dão segurança, que dão segurança aos empregados, também ajuda a minimizar os danos. E, por fim, hemos hecho um bom trabalho, a comunicação flui e teremos buenos resultados. Como eu dije no início, eu sou brasileira, tú eres mexicanos, ustedes son mexicanos, así que hay un ejemplo que creo que tendrá sentido para todos. Vamos lá. Quando hay buena comunicación, fluyen las acciones, teremos buenos resultados como un pase de fútbol. Quando a comunicação não se hace corretamente, o resultado pode ser desastroso. Só temos que pensar em que equipo queremos estar, e nessa que flui tudo ou não. É isto. Muitíssimas graças, espero que tenha gostado, que te haya gostado. Estou aberta a perguntas. Graças. Magali, por favor, esqueci de saludar até. Muitíssimas graças, porque Magali, que ha feito o contato e ha hecho também a repetição de minha apresentação, são muitíssimas graças. Ela é responsável por tudo, especialmente se te gostaram, senão é minha responsabilidade. Muchas gracias, Bruna. Excelente. Dame oportunidad de verificar si hay preguntas. Maestro Moisés, usted indíqueme cuál es la logística. O Aileen, adelante. Sí, maestro. Sí. Vamos a revisar algunas preguntas, ya sea en el Facebook o en Teams. ¿Tenemos alguna pregunta, Aileen? Tenemos una por aquí Sí. que no recuerdo si la respondió Bruna. Dice, el lenguaje corporal o no verbal de empleados se puede considerar información útil para un análisis de satisfacción laboral. Lo pregunta Irving Daniel Aguilar. Sim, perfeito. Penso que é esta que estava falando com o Irving Daniel, e vou repetir a resposta, porque já respondi antes, que sim, se pode, pero empiricamente, como per il feeling, isso não se pode dizer por uma matriz ou por um formulário, coisa ou como isto, de se eu estou como séria, ou seja, eu estou falando com vocês com meus braços cerrados, que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita, porque pode ser muitas coisas em minha casa, no trabalho, pero isto é importante, os líderes principalmente prestarem atenção, olharem, mirarem os funcionários, mirar como podem contribuir, pero não podemos dizer com toda a certeza que a linguagem corporal é uma insatisfação laboral. Como em uma reunião, se tu dizes algo e eu mudei na mesma hora, provavelmente eu não gostei, mas não podemos dizer com toda certeza. Pode ser um início para chamar uma conversa. Isto é bueno. ¿Está claro?
un inicio para iniciar una conversación. ¿Eso Sí, es correcto? sim, pode ser Ok. início para começar para empezar uma comunicação, uma conversação, para começar uma conversação. Pero não deve ser uma Muy- conclusão de que a pessoa está insatisfecha. Aquí creo que en Facebook tenemos una pregunta. Dice, Sí. ¿qué tanto la comunicación influye o impacta en la productividad de Que una organización? esta que, Entiendo que es una comunicación aquele idioma, indebida, sim, limitada, por, incorrecta. sim, com toda certeza. Eu e Magali sentimos isso, penso que todos os dias, porque eu hablo, a minha primeira língua, meu primeiro idioma é português, pero hablamos em inglês todo o tempo com o personal de Índia e de outros países. Às vezes não é fácil de ter a conversação e pensamos que algo é simples, que alguma palavra é mal compreendida. Sim, por isso o idioma é uma complicação. Por isso, quando temos pessoas de diferentes países trabalhando juntas, devemos trabalhar a empatia e pensar que para determinada pessoa, aquela palavra, este termo não é o mesmo que é para mim, para o meu país. ¿Está bien? Sí, el idioma es una complicación exactamente en esta palabra, en este momento. Penso que estoy siendo clara, pero si no estoy, por favor, díganos. No, yo creo que reconocemos el esfuerzo que hace No, Bruna para darnos un comentario, una respuesta congruente y sobre todo convincente, ¿no? Mira, hay aquí una pregunta que dice, bueno, ya lo del idioma, pero hay otra que dice, ¿el carácter y temperamento puede ocasionar una mala comunicación en el trabajo? Y hay otra parte, si quieres responder esta pregunta y le hago la siguiente, por favor. sí, perfecto. Sí, el carácter del temperamento sí, porque estamos acostumbrados a tener un temperamento, pensando que todos nossos amigos vão aceitar nós outros como somos, pero quando vamos ao ambiente de trabalho, necessitamos ser mais empáticos, necessitamos trabalhar melhor em equipe. Por isso é que trabalhamos muito as soft skills, a inteligência emocional, as habilidades socioemocionais. Nós não nascemos com todo isto, mas é importante que trabalhemos para trabalhar melhor em equipe, em equipo. Não é porque eu não nasci com um temperamento mais forte que eu não vou conseguir trabalhar em equipe. Se devemos tentar e trabalhar melhor estas habilidades, porque senão é difícil. Que digo sempre quando estou ensinando estas habilidades para meus alunos, para meus estudantes, é que é possível desenrolar todas essas habilidades. E se não hacemos porque queremos, vamos fazer porque a vida vai a nos impor que desenvolvemos estas habilidades. Muy bien, la otra parte de esta pregunta es, ¿quién tiene más desarrollada la habilidad de comunicación? ¿Un jefe o un líder? Um líder completamente, jefe, a diferença muito grande entre o jefe ordena, o líder ele tem as pessoas seguindo porque lo querem. O líder é uma pessoa que tem uma boa comunicação, é uma pessoa que escuta os empregados, sim, é uma pessoa que é mais fácil de se lidar. O jefe provavelmente
o no está se importando, o no sabes cómo decir, pero tienes decisiones, pero si vamos a ser jefe y líder, líder es la persona que somos, que é carismática e que podes nos convencer a todo, porque teremos grande admiração. E não há grande admiração se a pessoa não sabe como falar com vocês. Muy bien, muchas gracias. Y hay otra pregunta, dice, ¿el mentir u ocultar un aspecto importante afecta algo más que solo la comunicación interna de una institución? Afecta a transparência, pero devemos ter em mente que não todas as informações de uma empresa são abertas para todos. Há informações que são confidenciais e por isso vão ficar por um tempo como assim. Se ocultar informações, está pensando em estas informações confidenciais, não há o que fazer. Existem algumas informações que são confidenciais da empresa. Pero, quando estamos falando dentro de um equipo, informações que são importantes e que devem ser ditas a todos e não são ditas para uma ou outra pessoa, isso pode afetar a comunicação interna, mas também toda a empresa, porque ele, penso que não é só o que afeta a comunicação interna, mas sim que a falta de comunicação interna vai afetar diversas áreas da organização. A transparência, a segurança, vai alimentar o turnover com pessoas pedindo demissão e muitas outras coisas. Gracias, creo que ha sido muy clara la respuesta, Bruna. Yo quisiera agregarle otra pregunta que dice, ¿cómo podemos detectar una mentira de una persona que su lenguaje corporal es serio todo el tiempo? A ver cómo. Essa é uma muito boa pergunta. Eu não sei. Penso que este é o segredo das pessoas que jogam poker, por exemplo. Não sabes quando está blefando ou quando não está. Há pessoas que são especialistas em linguagem corporal, policias, poker players, todas as pessoas, todas as outras pessoas. Eu não sei como podemos detectar. E no ambiente de trabalho, o melhor é trabalhar a transparência. Pero detectar mentiras não deveria ser um problema. Pero na vida é difícil. Hay otras preguntas, dice, ¿cómo se detecta a un líder solo con la comunicación? No, el líder é a pessoa que lhe dá o exemplo, como por exemplo, vamos a trabalhar no fim de semana, sim, então todos vamos a trabalhar no fim de semana. O líder é a pessoa que te confia, é uma pessoa que luta por seus empregados, é a pessoa que está à frente para todos, não a pessoa que ordena, pero a pessoa que está com todos os seus empregados. A grande diferença, penso que o líder é a pessoa que é cativa, a pessoa que tu acreditas, a pessoa que tu vai a trabalhar mais tarde se precisas, porque sabes que a pessoa que este é um líder, que ele merece tu esforço. Não é uma pessoa, é uma pessoa que traz a confiança, que traz a transparência. Há diversos adjetivos para o líder e a comunicação é só um de estes adjetivos que se traduzem em confiança, em transparência, em admiração. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nos acercamos ya a la conclusión de esta agradable charla y sobre todo sustanciosa. Bruna, ¿qué mensaje les darías a nuestros estudiantes?
acerca de la comunicación y su vida laboral. O sea, ¿por qué tienen, o tenemos, mejor dicho, que aprender a comunicarnos correctamente en nuestra vida laboral? Sí, si yo puedo pensar en un consejo, algo para la vida de ustedes, es que si tienes duda que la comunicación es bien hecha, hable de nuevo. Pensar que siempre la comunicación, y esto no solo en el ambiente de trabajo, mas en sus vidas, es importante que la otra persona te comprenda. Cuando están brigando, como el caso de mí y mi esposo, como no sabíamos de qué era la culpa, es porque no es culpa. La comunicación es responsable por la gran mayoría de los problemas. Y si tenemos en mente que debemos mejorar la comunicación, sin orgulho, eu não sei se é orgulho a palavra, vou procurar Orgullo, agora. Orgulho, thank you. orgullo. Perfecto. Sin orgulho, tendo em mente que devemos trabalhar para o melhor resultado conjunto. A comunicação é fácil. Se envio um e-mail, a pessoa não me entendeu, só vou ligar para ela e dizer para tentar nos entendermos. Se algo aconteceu e não está bem, vou falar de outra maneira. Sempre não acusando, mas pensando como podemos melhorar as coisas. E este penso que é o principal conselho, a principal, a melhor coisa para conseguirmos melhorar a comunicação, fazer uma boa comunicação. Excelente, muchísimas gracias. No sé, maestra Magali, si quiere usted hacer algún comentario o procedemos a finalizar esta plática con la entrega de la constancia respectiva que les hacemos a nuestros ponentes. Pues primero que nada, muchas gracias, Bruna, por la intervención. Gracias también a la universidad, a la maestra Inés, al maestro Moisés, que hacen posible este tipo de actividades. Y solamente quisiera cerrar con un pequeño mensaje para todos los asistentes. Y es que justamente el tema es súper importante, pero más importante resulta porque actualmente con temas de globalización y todas las posibilidades que tenemos de poder trabajar para organizaciones internacionales o con presencia internacional, pues justamente deja muy en claro, primero, que tenemos que ponernos súper duchos con el tema del inglés, ¿no? Con el tema de los idiomas. Y que de repente es todo un desafío el tema de la comunicación entre personas del mismo país y, por supuesto, entre personas de otros países. Entonces, esto creo que ha sido una pequeña probadita de lo que pueden encontrar allá afuera en su desempeño profesional. Y mi recomendación es pónganle muchísimas ganas al tema de los idiomas, porque como ustedes pueden ver, el inglés sigue siendo el lenguaje universal y es súper importante actualmente. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias, Bruna, y gracias a todos por estar presentes. Al contrario, maestra Magali, muchas gracias. Y desde luego, no omito el comentar el gran apoyo que hemos recibido de su parte en este tipo de pláticas. Ailín, ¿podríamos subir la constancia? Maestra Bruna, normalmente en este tipo de ponencias y de pláticas, la Universidad Autónoma del Estado de México otorga esta constancia como un reconocimiento a su participación, la cual me voy a permitir dar lectura. Dice: la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria otorgan la presente constancia a Bruna Melo de Censo por su participación en la plática Comunicación en el lugar de trabajo, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 6 de octubre de 2002. Patria, Ciencia y Trabajo, y firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria. Y pues finalmente, Bruna, muchísimas gracias por esa plática que nos ha llenado de mucho entusiasmo y sobre todo nos ha permitido y nos permitirá seguir reflexionando acerca del tema. Muchísimas gracias y esperamos que no sea esta única ocasión y que podamos
coincidir en algunas otras. Mientras tanto, un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Toluca, hacia allá, donde te encuentres. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, professor, e muitíssimas graças a todos.